Olá a todos, o meu nome é João Bás, sou aluno no segundo ano da licenciatura em Ciências Biomédicas e hoje vou-vos apresentar um trabalho no âmbito da disciplina de Metodologia de Investigação e Bioestatística sobre a PubPeer. Espero que gostem. Antes de mais, o que é a PubPeer? A PubPeer é um site que permite aos utilizadores comentar artigos científicos após a sua publicação, mas também lhes permite, se assim for o caso, denunciar suspeitas de violação de ética científica. Além disso, os comentários podem ser publicados de maneira anónima ou não, consoante a vontade de cada utilizador. A PubPeer foi criada por Brandon Steele, um pesquisador do CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique, e os seus dois irmãos em 2012, de forma anónima, pois Brandon não quis revelar a sua entidade à comunidade científica. Foi apenas 3 anos depois, em 2015, que decidiu revelar a sua autoria. Este site permitiu aos utilizadores trocarem instantaneamente ideias ou opiniões com outros utilizadores sobre algum artigo em questão. Avaliação por pares pós-publicação, também conhecido por PPPR. Tradicionalmente, os artigos científicos são revisados antes da sua publicação. É o que chamamos de revisão por pares. Durante esta revisão por pares, os manuscritos são enviados a outros cientistas que não estiveram envolvidos no estudo em questão, mas que, em contrapartida, têm experiência para ler e, caso necessário, melhorar o artigo. Estes revisores têm também a possibilidade de comentar pontos fracos do manuscrito, como, por exemplo, os métodos de análise mal explicados ou mal realizados, conclusões erradas, faltas de referência e, eventualmente, sugerir melhorias. Após a revisão, estes revisores vão determinar se o manuscrito pode ser aceito ou não para a publicação. Os autores têm então a chance de responder e de poder rever o artigo e melhorá-lo. Como podemos ver aqui, estão de uma maneira mais esquematizada as fases pelas quais um artigo tem de passar antes de ser publicado. Esta revisão por pares antes da publicação dos artigos tem sido de extrema importância na avaliação e na melhoria da qualidade dos artigos científicos. Porém, muitos cientistas acham que os artigos podem e devem ser comentados de igual forma, mas após serem publicados. O conhecimento científico continua a crescer e os artigos científicos são como etapas da ciência, como avanços na ciência, mas os cientistas deveriam ter a permissão para poder comentar os artigos mesmo após serem publicados. A PubPeer solucionou este pequeno problema. Os utilizadores podem agora comentar os artigos científicos após a sua publicação. É o que nós chamamos de revisão por pares pós-publicação, o PPPR, como principal missão facilitar esta troca de informações. E antes da criação da PubPeer? Antes da criação da PubPeer, existiam outras opções para os diferentes utilizadores poderem comentar os artigos científicos, mas estas eram mais limitadas. Podia-se, por exemplo, escrever uma carta ou um comentário à editora ou à revista onde o artigo foi publicado, mas este processo era demasiado complicado e demorava meses. E por estas razões, a maioria dos utilizadores optava por não o fazer. Quando comparado à PubPeer, que é muito mais acessível e rápido, pois os usuários podem comentar os artigos em apenas um só clique. Após a criação da PubPeer. Um ano após o lançamento da PubPeer, um serviço semelhante foi então criado. E este serviço intitulava-se de PubMed Commons. Esta plataforma foi integrada ao PubMed e rapidamente conseguiu reunir uma série de comentadores, mas infelizmente nunca se tornou muito popular, sendo descontinuada em março de 2018. Constatou-se que os comentários feitos na PubMed Commons não podiam ser anónimos, o que pode ter sido o principal motivo para o serviço não ter sido muito utilizado. Contudo, a maioria dos académicos recusa deixar comentários com os seus nomes completos, o que foi solucionado com a PubPeer, que oferece anonimato, permitindo aos usuários escolher entre comentários assinados sob o nome real ou anónimos, o que se tornou rapidamente uma escolha mais popular. Este anonimato permite que as pessoas revelem a má conduta científica sem terem repercussões nas suas carreiras. Agora vou-vos falar um bocadinho de como podemos comentar na PubPeer. É bastante fácil. Quando foi lançada pela primeira vez, existiam duas opções para deixar comentários. Todos os utilizadores tinham que se registar e após o registro podiam comentar, obviamente, sob forma anónima ou não.
Já em 2013, a PubPeer introduziu uma terceira opção para deixar comentários anónimos e não registados. Estes comentários eram mostrados como não registados e rapidamente se tornaram a opção preferida dos usuários. Em 2016, a PubPeer introduziu uma etapa adicional de segurança para os utilizadores, deixando de monitorizar os endereços IP dos computadores dos usuários. Com esta nova abordagem, os comentadores podem registar-se sem rastreio IP, atribuindo a si próprios um nome de utilizador, uma coisa à sua escolha, o nome de um vegetal, de um animal, do carro favorito, etc. E recebem uma palavra passe para que agora possam então iniciar a sessão. Os comentadores podem assim criar várias contas e alternar entre elas, ou facilmente alternar entre o modo de comentário anónimo e o modo de comentário com o nome completo. Um dos efeitos da PubPeer. Para manter discussões construtivas e civis, a PubPeer tem várias diretrizes para publicar comentários. Por exemplo, pode dizer-se que duas imagens são muito parecidas, mas não se pode dizer que os autores da fraude cometeram fraude. Os comentários enviados são moderados e ocasionalmente são removidos se violarem estas regras. Desde a sua criação em 2012, a PubPeer tornou-se uma ferramenta muito útil para a publicação pública de deficiências ou preocupações em artigos científicos. Isto levou a muitas correções e retrações de artigos problemáticos que de outra forma não teriam sido notados. A PubPeer pode ser comparada a uma rede social, mas dedicada aos comentários sobre artigos publicados. Por exemplo, temos aqui um artigo que foi comentado na PubPeer. Este estudo foi realizado na China em 2020 e teve como principal objetivo investigar se as células-tronco mesenquimais do cordão umbilical dos humanos derivadas de exosomas podiam reparar o coração após um infarto do miocárdio com a ajuda da integração do CIRC0001273, que é um tipo de RNA circular. Recentemente, verificou-se que este RNA circular é altamente expresso nos carcinomas orais das células escamosas, que podem promover o crescimento celular. Portanto, este estudo pretende explorar a influência deste RNA circular em exossomas no reparo e regeneração miocárdica após infarto do miocárdio. Infelizmente, após a publicação deste artigo, foram feitos comentários na PubPeer face aos resultados obtidos, afirmando que a explicação sobre os exossomas neste estudo foi muito limitada. Além disso, comentaram também que o texto está cheio de erros e cheio de expressões não científicas, além de se obterem resultados que parecem um pouco duvidosos e questionáveis. Concluo desta forma esta apresentação sobre a PubPeer e convido-vos fortemente a consultar este website caso tenham interesse na ciência ou, mais do que isso, tenham vontade de comentar artigos científicos e, desta forma, dar um pouco a vossa opinião e partilhar o vosso conhecimento em ciência. Não se esqueçam, é muito importante fazer ciência para ajudá-la a evoluir, por isso vamos contribuir com o nosso espírito crítico e o nosso conhecimento científico para a sua evolução. Deixo aqui listadas as. Espero que tenham gostado da minha apresentação e quero agradecer pela vossa atenção.